Pessoas que são operadas, né, às vezes fazem prótese, uma senhorinha tá lá com a dor em várias articulações, aí o médico fala até aguenta até onde der e vai lá e faz a prótese, acaba fazendo a prótese, ou uma osteotomia, às vezes uma artroscopiazinha simples, e ela tem uma doença reumática de base, não feito o diagnóstico, e ela começa a não conseguir dobrar, esticar mais aquela articulação. Isso Uhum. acontece? Acontece. E às vezes tem que lembrar às vezes o ortopedista que muitas vezes esse paciente, às vezes ele tem um ácido úrico alto e a primeira crise de gota dele vai ser num pós-operatório. Aham. Só para falar para os ouvintes, gota é um reumatismo em que há um aumento do nível do ácido úrico, que é uma substância degradada de proteína. Esse ácido úrico, a gente consegue detectar no sangue que ele está alto, muitas vezes ele é alto e o paciente não tem nada. Mas, eventualmente, numa situação de trauma na articulação, ou numa cirurgia, ou depois de algum quadro infeccioso, esse ácido úrico que está correndo no sangue, ele vai lá e se deposita naquela articulação e é extremamente irritativo, levando a uma inflamação aguda. Uma reação inflamatória que às vezes o Exato. controle é muito É difícil, muito né? ainda mais um pós-operatório com N coisas acontecendo. Então acho que, eu acho que é importante para o ortopedista perguntar histórico reumatológico desse paciente, histórico familiar de alguma doença reumatológica, para ele Uhum. não ser pego de surpresa num pós-operatório, assim. E ainda assim, né, mesmo quando não tem, o paciente pode abrir um quadro no Pode abrir um quadro pós-operatório, depois, né, né, você vê como é um negócio complicado, né. é, Eu sei lá, como eu trabalho em é. medicina privada há muito tempo, essa questão da questão reumática é até automático. As É, perguntas que eu vou você fazendo já para o vai paciente, fazendo, né? eu faço e quando não tem e sexo feminino, assim, eu já ou o cara que gosta muito de você vê que o cara gosta de uma cachaçinha, gosta de um churrasco, eu já também sempre eu pergunto e às vezes eu doso, porque senão a gente tem pós-operatórios são um problema muito grande, né. É, Como é que você exato. vê em geral esses pós-operatórios de prótese, a cirurgia de prótese hoje em dia? Você tem experiência com Aham. Como eu tenho bastante contato com colegas ortopedistas, adoro trabalhar, adoro a objetividade dos ortopedistas, isso é muito bom, porque papum, né? papum, porque a gente que vive nesse mundo clínico, a gente viaja, né, e é muito Aham. legal lidar com ortopedista por isso. Eu vi ao longo dos anos que os procedimentos evoluíram muito e eu acho que o pós-operatório hoje é uma coisa muito mais tranquila do que era há alguns anos. Eu acho que talvez isso em parte pelo entendimento do preparo pré-operatório e melhorar a função muscular do paciente e a rápida introdução da reabilitação no pós-operatório. Você não acha isso? Ah, sem Que dúvida nenhuma. Fisioterapia é, tem que começar no dia é, seguinte, né. E uma exatamente. coisa, sabe que apesar de eu ser ortopedista, o fato de eu ter feito medicina do esporte me abriu alguns olhos também, algumas coisas que eu não via antes. Porque ortopedista a gente foca muito na técnica cirúrgica. Não é errado, né, você vai pra Europa, você vê que por exemplo, na Espanha, na Suécia, onde eu já fiz estágio, o ortopedista ele opera e não acompanha. Ele não tem ele Uhum. não tem um ambulatório de pós-operatório. Ele até alguns médicos espanhóis me perguntavam como é que era o pós-operatório do ligamento cruzado anterior. Eles não está tão errado assim, deles só se aperfeiçoarem na técnica, né. E aí, não reabilitando direito, tendo algum gap aqui, o paciente pode não ficar tão bem. Mas depois que eu fiz a esportiva, eu percebo hoje tem pacientes que vão para o consultório, e eu faço muita prótese, que não dá para a gente operar aquele paciente naquele momento. Pode ter uma erisipela, pode estar com déficit proteico. Eu pego muita senhora, às vezes, com déficit Uhum. proteico. Como a gente falou da pós-menopausa, por isso que eu queria Uhum. até ouvir a É. sua opinião. Ou alguma coisa esquisita reumática, e aí opera e dá problema. A gente vê que é um Uhum. pós-operatório de prótese muito difícil, não dobra, não estica o joelho. Uhum. Você costuma pegar pós-operatório também lá? Sim, a gente pega mas assim, eu prefiro que o pós-operatório seja conduzido pela equipe de físio do ortopedista, porque eu acho que ele já tem uma sincronia melhor. Eu pego mais o pós-operatório tardio ou quando dá algum problema que Uhum. foge do protocolo, da rotina ali do ortopedista, ou sei lá, aparece alguma complicação, algum processo inflamatório diferente, aí a gente acaba vendo. Uhum. Mas eu acho que, a evolução hoje, eu tô falando coisa de 5, 10 anos, é surreal, como tá melhor, né. Se Deus quiser, a gente chega a coisas melhores lá na frente.